Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vocês me ouvem? É meio esquisito falar assim, né? Não dá para se ouvir. Tudo bem com vocês? Vocês poderem balançar a cabeça de vez em quando, eu sei que está tudo funcionando. Obrigado. Pessoal, primeiro eu queria agradecer aí vocês de estarem aqui. Eu sei que a feira está excelente. Acho que é um passeio muito bacana aí para a gente fazer. E eu vim hoje para falar um pouco sobre a nova revolução dos eventos, dizendo um pouquinho que ela não é sobre tecnologia, ela é sobre intenção e eu vou tentar explicar um pouquinho disso durante a minha fala aqui, tá bom? Vamos lá. Eu imagino que vocês, como eu, estão cansados de ouvir sobre inteligência artificial, revolução, tecnologia, virou uma nova ansiedade isso na nossa vida. IA, blockchain, metaverso, robô, todo mundo está falando sobre inovação e está pedindo sobre inovação. Acho que o momento é esse mesmo. Só que muita gente falando disso me trouxe uma pergunta que é simples. Por quê? Para quê? O que a gente vai usar com essa tecnologia que a gente está criando? Então, assim, se a gente pegar no nosso cerne, eu acho que tudo que a gente faz na vida é busca e recompensa, busca e recompensa. E é meio que nesse lugar que a gente vai começar aqui o nosso ponto de partida, e geralmente isso acontece quando a gente recebe um convite. Quando a gente está numa busca de alguma coisa, a gente está buscando essa recompensa, a gente inicia isso como um convite. E daí, talvez você pode fazer um paralelo com a sua vida, com qualquer coisa que você tenha. É um briefing que a gente chega, é uma proposta que a gente precisa entregar, é uma reunião que a gente tem. E a partir do momento que a gente aceita ou não esse convite, a gente cria uma intenção, a gente cria aí uma vontade, a gente cria um objetivo em si, e esse objetivo ele fala um pouco mais sobre a gente. E no caso da minha palestra, esse convite veio assim, por parte do pessoal da Eventos Educação, que teve aqui nesse palco ontem, o Tico e o Ferrabelo, dois queridos aí do mercado, que me trouxeram aqui para falar um pouquinho de vocês. E quando eu recebi esse convite, eu revelei a minha intenção, que era estar aqui, dividindo com vocês um pouquinho a minha visão do que eu acho sobre essa nova era de interação, de inovação, de tecnologia que a gente está falando. Então, eu tenho uma intenção muito clara sobre isso e é sobre isso que eu queria trazer também. Tá, você tem uma intenção clara, qual que é essa intenção e quem é você na fila do pão para falar um pouquinho disso? Meu currículo estava lá no site, quem quiser bater um QR Code para ver o LinkedIn, ótimo, senão não precisa, obviamente, depois me procura se tiver vontade. Mas eu sou o Fábio Contop, eu gosto de deixar claro que eu tenho mais de 20 anos operando evento, chão de fábrica, era da turma da graxa, montava stand, fazia grandes eventos, trabalhei com grandes corporações, trabalhei com grandes agências, um freelancer aí que todo mundo já teve, e deu ali em 2020, quando começou a pandemia, eu tive o meu privilégio de poder estudar e me entregar um pouco para a tecnologia. Eu estou falando que tem muita gente falando de tecnologia, mas hoje eu sou head de tecnologia da SG Pulse, da DMC Eventos. Eu trabalho, e o privilégio do meu trabalho me permite que eu teste e mexa com IA o dia inteiro, com tecnologia o dia inteiro, e isso é muito legal, mas isso é extremamente normal. E eu gosto de trazer o meu currículo de vir de eventos, porque assim, eu não sou esse nerd da tecnologia que você vai conversar e o cara era aquele cara programador, tela preta, da. Não sou eu. Eu vim do campo e tento conversar com esses caras. Todos os meus cursos, minha profissionalização em tecnologia é para conversar com o desenvolvedor para poder chegar lá. Isso tudo está aí no meu currículo, se vocês quiserem ver, legal, mas eu não vim para me vangloriar, eu queria trazer algumas coisas que não estão lá e eu queria deixar aqui para vocês. E não estou falando isso porque eu quero parecer bonitinho, mas eu sou casado, tenho 2 filhos muito bacanas. E um detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção é que eu moro em São Carlos. São Carlos há 10 anos, me mudei para lá, uma das capitais da tecnologia na época, já era freela, achava bacana isso. E assim, toda vez que eu tenho um convite que nem esse, onde eu defino a minha intenção clara, que é vir aqui dividir minha visão de mundo com vocês, a primeira coisa que eu penso quando eu recebo esse convite, é sempre muito animado, é percurso. Putz, cara, eu vou ter que sair de São Carlos. É longe pra caramba, meu, são 3, 4 horas de carro, ônibus e tal. Isso me dá um trabalho. Eu tenho 2 filhos pequenos, a escola, tumulto, rotina, vocês sabem bem como é, uma briga, e eu fico me perguntando, puxa vida, cara, como é que eu vou para lá? E aí, a partir disso, é que a gente começa a pensar um pouquinho nessa história aí, um pouco mais claro. Eu podia vir para cá a pé, se eu tivesse, sei lá, querendo fazer um triatlo no caminho da fé.
Eu poderia vir a pé. Eu poderia vir de bicicleta, se eu quisesse fazer exercício, podia vir de carro, se fosse minha vontade. Eu vim de ônibus, só para deixar claro, é mais confortável um pouquinho. Poderia vir de helicóptero, se alguém me ligasse aqui e falasse que meu filho está doente, sofreu um acidente. Todas essas hipóteses são possíveis. Essa jornada, esse meio do caminho, ela só é definida para mim em cima dessa urgência. Qual o recurso que eu vou usar depende da minha urgência, da minha escolha, da minha intenção. Por que eu estou indo para lá? Para ir falar, eu tenho um horário, eu consigo me programar, então eu posso vir de ônibus. Foi essa a minha escolha. Por que eu estou contando essa historinha? Porque eu queria aproveitar justamente essa metáfora para conversar um pouquinho com vocês sobre tecnologia e esse novo momento que a gente está falando. Eu trouxe lá atrás que a gente está falando de busca e recompensa. Eu já deixei claro que minha recompensa era chegar aqui. Se eu viesse de lá para cá, de São Carlos para cá, a pé eu ia levar 2 dias, tranquilamente, andando, ainda mais com o meu porte físico, talvez 3, muito possivelmente parando e com muitas bolhas no pé. Não foi isso que aconteceu, porque hoje o mundo me permite ter um pouquinho mais, e aí eu vou fazer um paralelo, que seria, talvez, a tecnologia é um carro popular. E, assim, às vezes é isso que nos salva. No meu caso, nem é um carro popular, é um Kwid, é bem ruinzinho, digo de passagem, não falo mal, mas é o meu carro, mas ele me leva, ele funciona, bacana. Então, se a gente entender que, antes da tecnologia, a minha opção era 2 dias a pé, com o carro, 3 horinhas, 3 horas e meias, eu estou tranquilo. Tá, a gente está num momento que eu estou falando que está mudando um pouquinho as coisas, a IA está aí, a gente está falando sobre inovação, tecnologia, a gente precisa se aprimorar um pouco, tá? E o que é a IA? Que todo mundo fala. Isso eu queria só chamar uma atenção. IA, para mim, e na verdade não acho que é só para mim, eu acho que é para esse novo movimento, a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? Tecnologia de propósito geral é a eletricidade. Tecnologia de propósito geral é a internet. A tecnologia de propósito geral é um aparelho mobile, um celular. É uma tecnologia que vem e transforma o mercado onde ela está. Ela transforma a forma de você mexer. E ela é um pouco diferente de quando a gente falava de metaverso, Bitcoin. A gente conhece o mercado de evento e às vezes a gente é um pouco, eu não vou falar superficial porque eu acho feia a palavra, mas a gente é um pouco raso no tema. A gente anda ali na beira porque a gente pega o hype. Eu acho que todo mundo aqui, olhando as carinhas, já passou pelaquela época de eventos que a gente falava tropa de elite. E todos os eventos eram da tropa de elite. Pá, a gente sempre pega alguma ponta daquilo e usa como tema, como linha nos nossos eventos. A IA não é isso. Ela vai mudar um pouquinho esse jogo. Então, para fazer um paralelo, mantendo um pouquinho minha metáfora, a inteligência artificial seria como se todo mundo aqui tivesse um Camaro. Eu acho que a IA é um pouco mais, talvez um disco voador, não sabemos. Mas hoje, um Camaro. Todo mundo ia chegar muito mais rápido, é um equipamento muito mais aprimorado, muito melhor do que eu tenho, meu Kwid, mas é como se todo mundo tivesse, porque ela está disponível para todo mundo. Deixando claro, então, que a IA é essa tecnologia de propósito geral, a gente sabe que a gente pode pegar esse negócio e sair pilotando ele. Porém, como um bom carro, a gente precisa de mais algumas coisas para a gente começar a andar com esse carro. E aqui nesse caso, a gente vai falar de uma coisa que pouca gente fala, que é a gasolina. A gasolina da IA, sem ela a gente não vai andar. E a gente precisa de gasolina de boa qualidade. Paralelo simples, fácil, está tudo bem para entender. E o que é a gasolina da IA? Aqui a gente está falando de dados, pessoal. Dados é o combustível da IA. Se a sua IA não tem os dados certos, ela vai ser genérica como qualquer outra. Ela não vai funcionar porque você precisa. Ela precisa estar abastecida com informações corretas para você conseguir fazer o ciclo acontecer. Então, um evento como esse, ele gera inúmeros dados, inúmeras informações. E no final do dia a gente faz o quê? Pega esses dados, bota num PPT, manda para o cliente, tchau e benção, próximo evento. Eu estou falando isso porque eu faço isso, o mercado faz isso, a gente sabe que é assim, mas a gente precisa mudar. Se a gente quer usar o que a IA tem de essência, a gente precisa mudar essa concepção. A IA, vamos deixar claro, ela não vai te salvar. Ela só vai acelerar os erros que você já tem. Então, usar IA sem um propósito claro não vai mudar. Os dados precisam estar aí. Beleza, então vamos lá. A gente tem o nosso Camaro super potente, que é a IA, que pode virar até um disco voador no futuro próximo. A gente está coletando dados e está acumulando eles para usar da forma certa. E aí sim, a gente está pronto para ir. Falta só mais um detalhe. E aí
é o tema que eu queria realmente tratar com vocês e talvez seja o mais importante aqui. O que está faltando para a gente andar com esse carro? O piloto. O piloto são vocês. É cada um de nós que mexe todo dia com informação, que mexe com evento, que trabalha com isso e sabe que a gente precisa, de alguma forma, aprimorar, melhorar, atender a expectativa do nosso cliente, do nosso chefe, do nossa cadeia de fornecedores. Então, a revolução, o grande barato da tecnologia, ela não está no meu Camaro, ela não está no meu combustível, ela está em quem está pilotando, se tem uma intenção clara. A gente vai precisar do carro bom? Vai. Vai precisar dos dados corretos? Vai. Mas tá, o que você, piloto, vai fazer com isso? Essa é a grande pergunta que a gente começa a responder e a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito. O mercado vai mudar, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando isso. Eu posso trazer aqui, mando depois de referência para vocês, 1000 reportes da IBM, do Google. A gente está num momento de transformação. Hoje a gente já conversa, se vocês tiverem a oportunidade de brincar com a IA, você conversa com o ChatGPT, ele responde bonitinho, fala o teu nome e tal. Isso vai evoluir muito. A IA, para mim, hoje, ela tem praticamente uma vida de cachorro. Um ano nosso é 7 dela. Ela anda na velocidade de um cachorro. Ela está acelerando muito fora da nossa realidade. E quem vai estar mudando o jogo com a IA é quem estiver pilotando. Estamos juntos aqui, até aqui. A intenção é sua, é isso que vai fazer a coisa determinar, é isso que a gente vai mudar. Beleza. Até babei com esse controle na mão aqui, pessoal. Vamos lá. Agora eu queria que a gente parasse e fizesse algumas perguntinhas, olhando para a gente mesmo, que talvez sejam as perguntas mais importantes que eu queria trazer aqui, e é para isso, essa foi a minha intenção. Quem está no volante da sua estratégia? Quem está na frente desse movimento que está acontecendo? É você ou a gente está só de passageiro nesse carro? A gente sentou lá e vai deixar levar a coisa. Porque assim, vamos ser honestos, a gente está com uma pressão e planejamento acontecendo. Como eu disse, a tecnologia está virando uma ansiedade. Tem que usar IA, tem que usar aplicativo, tem que inovar, tem. E você bota na planilha, bota onde for. Não sabe por quê, mas você tem que fazer isso. Ninguém está se perguntando por quê. E eu entendo, eu sofro essa pressão, sou um head de tecnologia das empresas, eles vêm para mim e falam, meu, vamos botar alguma coisa de IA aqui nesse evento, cara. Eu falei, aonde? Para quê? Qual que é o objetivo? Essa resposta a gente não tem, a gente só precisa que fique bonito. Para ficar bonito, se a IA é o destaque do seu evento, não usa. Porque ela está, a não ser que seja um evento de tecnologia, que o palco seja sobre isso, não tem para que isso. Então, a impressão para inovar, ela está simplesmente matando toda a eficiência que a IA tinha para trazer para a gente. Essa que é a grande verdade. E aí, algumas outras perguntas que entram junto, que eu chamo aqui de paradoxo da IA, é algumas perguntas que eu queria que vocês lembrassem com vocês e refletissem um pouquinho. Que é, a gente está dirigindo ou está sendo passageiro? Ela está disponível para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo conteúdo de IA. Se não tem, é por causa de $20 que a gente põe ou não no ChatGPT ali. Mas todo mundo tem o acesso a ela. A pergunta é, qual o valor que você está gerando com esse movimento? Aonde, efetivamente, a gente está conseguindo botar uma IA que faça sentido para dentro dos nossos eventos? Então, se tudo que a gente tem é pressa, a IA só vai aumentar a sua ansiedade. Nada mais do que isso. A gente vai aumentar o nosso movimento de, nossa, a gente precisa usar, mas a gente não sabe para que usar. Tá, quais são os outros paradoxos que a gente tem aí? Você hoje, no seu dia a dia, fala a verdade, a gente está sendo reativo ou a gente está sendo estratégico? Porque assim, eu não sei como é o rotina de vocês, mas eu posso garantir que 90% da parte do dia a dia de vocês é realmente trabalhar, pegar, responder o e-mail, responder o WhatsApp. A verdade é que esse multicanais que apareceu fez com que a gente tivesse menos tempo para responder tudo que a gente precisava. A gente precisa dar um jeito em fazer tudo. Então, as perguntas que ficam aqui é, você está usando a IA para planejar melhor ou para apagar incêndio? Você está usando a IA para ela decidir ou está só deixando com mais dúvida? Efetivamente, você está sendo estratégico ou só está com medo de ficar ultrapassado? Porque se é só para ficar ultrapassado, bota para a planilha do Excel. A gente sempre trabalhou com ela. Está tudo bem. Tem mercado para isso por um tempo, tá? Mas vai ter. Os dados que a gente recolhe no final do dia, eles estão guiando vocês ou estão atrapalhando? Eles estão dando mais insight ou não?
A gente fala de dados, dashboard, automação, isso tudo está no brief de qualquer evento. Batata, tá lá, tem que ter. Tem que ter dashboard, tem que ter pesquisa de satisfação, com NPS e tal. Tá, mas no final do dia a gente escolhe o lugar por feeling, por contatinho, pelo que a gente tem. A gente coleta, que nem eu disse, todo o material, monta um PPT e manda e esquece. Nunca mais voltou para aquela informação. E o pior, cara, a gente mais reage do que planeja. A gente só reage. Vem e-mail, a gente devolve e-mail. Vem WhatsApp, a gente devolve WhatsApp. Vem áudio, a gente devolve áudio. Não tem problema. A gente só está derrubando o que vem para nossa frente. Eu sei que é assim. E aí você vai falar, pô, concordo com você, legal, mas e aí? Como que a gente vai fazer? A minha pergunta é, sinceramente, dá uma olhadinha nesse retrovisor desse carro que a gente está tendo aí. É o reflexo da sua atuação hoje. Me diz, o que vocês vão ver, cara? A minha pergunta é, você vai ver um profissional que está trabalhando com clareza, com métrica, com direção, ou um calendário lotado de reunião, decisões no susto e tecnologia pela metade? Não tem resposta simples para isso, tá, pessoal? Eu garanto que grande parte dos profissionais estão aqui nessa outra parte, e a minha visão de mundo e a minha intenção de vir aqui falar com vocês é levar a gente para esse ponto. Como que a gente vai fazer isso? Cara, em 20 minutos não dá para explicar, mas a gente pode tentar trazer algumas coisinhas para ajudar, tá? Então, algumas coisas que eu acho que podem ser um começo, porque, assim, a intenção sobre o uso da tecnologia, ela é que nem exercício, sabe? Quem passou dos 40, que nem eu, tem duas opções quando a gente fala de academia. É você gostar de malhar ou malhar sem gostar. É a mesma coisa que quando a gente está falando de IA. A gente vai ter que pensar nela como uma rotina. A gente tem que encaixar algumas coisas na nossa rotina e fazer disso virar um hábito para a gente conseguir, no final do dia, efetivamente, começar a mudar daquele profissional que está respondendo tudo no susto para virar um profissional um pouco mais estratégico. Estratégico que te leva em outra posição dentro da sua empresa, te coloca em outro movimento, te coloca aqui num palco, às vezes. Você começa a migrar um pouquinho. E o que a gente pode fazer em dicas práticas, efetivamente, para isso acontecer? Vamos lá. 3 exercíciozinhos, 3 perguntas que você pode fazer antes de começar qualquer tarefa, cara. Tá. Chegou um brief, chegou um evento, chegou uma cotação, chegou o que for para vocês. A pergunta é, qual que é a intenção disso? E assim, eu achei muito legal a palestra da Ludmilla, que estava aqui antes no palco da Simpla, que ela falava de brand e estava trazendo exatamente algumas contas dessas, que é, cara, se você não sabe para onde aquele evento vai, para onde você quer chegar, qualquer IA serve. Tá tranquilo. Usa qualquer coisa, não precisa escolher ferramenta, mete bola. Segunda pergunta. Dados, você tem. Se você não está medindo, está fazendo errado. Mas se você tem, eles estão te ajudando ou te deixando na dúvida? Eles estão efetivamente te dando direção para onde o mercado está indo ou está te deixando com mais dúvida ainda? É um evento que você coleta dados, você gira um flywheel de eventos que funciona, porque daí você entrega mais potência para o seu cliente, que isso gera competência, gera ROI, que o teu cliente vai querer mais dados. É você que vai trazer isso de volta. É uma perguntinha prática que pode funcionar, cara. Eu tenho dados sobre esse evento, sobre esse briefing? Deixa eu dar uma pesquisada. Usa a IA para isso, talvez. E vamos lá. A IA pode amplificar a intenção com mais eficiência ou ela é só o show à parte? A gente está colocando a IA no palco para falar que está usando, um chatbot bonitinho e tal. Isso vai servir mesmo? Isso serve? Putz, Fábio, legal, mas efetivamente ainda não sei muito bem como usar tudo isso aí e tal. Tá bom, não sabe como usar tudo isso? Ouve o cara. Follow the formula. Act as a prompt engineer. Review the following prompt for me. Optimize it to make it better. And ask me any questions you have before proceeding. And guess what? It will do exactly that for you. It will create a better version of that. A IA é tão legal que ela te ensina a escrever o prompt para ela mesma. Usa isso. E aí, eu estou chegando no encerramento, eu queria só deixar uma coisa clara para vocês. A inovação, tecnologia, tudo isso que a gente está falando, ela sem intenção é só movimento. Mas vamos lembrar que movimento não é progresso, é só movimento. Progresso exige uma direção, saber para onde a gente quer ir. O que a gente quer fazer com aquela IA, o que a gente quer fazer com essa tecnologia. E daí, com direção, você exige uma intenção. A gente precisa saber para que a gente quer isso. E assim, o futuro do nosso setor de eventos não depende da gente ser mais tecnológico.
Não depende. A gente viveu, eu não sei vocês, mas eu emiti bilhete na mão. Então, a gente não precisa de tecnologia. O que a gente precisa, para o nosso mercado mudar, é a gente ser um pouco mais intencional. A gente tem que saber para que a gente quer usar isso. Pessoal, a minha fala vai terminar por aqui, mas eu queria deixar no palco para quem quiser. Bate um QR Code aí, ele vai mandar para um WhatsApp, a gente vai perguntar uma dor de mercado, eu fico com o seu contato, você fica com o meu contato, a gente conversa por ali, tenta solucionar alguma coisa para vocês verem que eu também não falo só de AI, eu trabalho com ela, então tem um caminho aqui, tá? Se vocês puderem, vai ser muito legal depois a gente fazer uma troca. Toda palestra que eu dou, eu tento depois devolver para a minha audiência alguma coisa do que eu aprendi com vocês, porque eu aprendi aqui com essa fala algumas coisas. Então, se vocês puderem conversar com o meu chatbot aí, ele vai ficar muito feliz de responder, ele tem uma IA embutida. Então, ela pode te ajudar. Vamos lembrar, a última coisa antes de eu ir embora, a tecnologia ela é neutra, é ferramenta. A sua intenção, não. Tá bom? Obrigado, boa viagem. Se alguém quiser ver essa palestra por um podcast feito por IA, em cima dessa apresentação, bate o QR Code de novo, está no YouTube, dá para vocês ouvir tudo que eu falei aqui de outra forma. Tá bom? Brigadão, espero que vocês tenham uma boa feira aí.